Bela Safra 2025, minha casa é o campo. Produtor, produtora, meus amigos que estão aqui nos acompanhando, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do BelaCast. A gente sempre está aqui trazendo vários conteúdos técnicos, conteúdos de mercado, tudo de inovação, para que você, produtor e produtora rural, possa se beneficiar e, logicamente, aumentar sua rentabilidade, colher mais, ter maior rendimento aí na sua lavoura, nos seus resultados. E é lógico que eu não poderia deixar de convidar para estar conversando comigo mais uma vez aqui o meu amigo Alexandre Yamamoto e o Márcio Valderrama aqui da Master Agro. Sejam bem-vindos, pessoal. Satisfação demais recebê-los aqui no estúdio do BelaCast. Satisfação. Obrigado, Natan. Estamos aqui de novo. Tamo junto para conversar. Eu tava marcando a hora para conversar contigo de novo, hein, Alexandre? Tamo junto. Maravilha. Obrigado aí pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Show de bola. Eu fico feliz quando as parcerias, né, estão muito bem alinhadas. A gente vem aqui para poder discutir, para poder apresentar aquilo que está sendo construído. E o assunto que a gente vai trazer aqui dentro desse painel de hoje, nada mais justo do que maximização de recursos para melhor produtividade. Alexandre do céu. Quando a gente fala maximização de recursos, é o que interfere? Eu vou ter que usar mais? Eu tenho que usar menos? O que eu preparo? O que eu deixo de fazer? Sim. Então, tem muito contexto envolvido, muita situação técnica que precisa ser pautada para a gente poder maximizar um recurso. E eu acredito que o caminho que você vai seguir para poder conversar com o produtor, com a produtora que está nos assistindo, é o caminho de construir um perfil de solo adequado para poder favorecer isso daí. Tô certo? Tá perfeito, Natan. O Natan já tá especialista em perfil de solo. Aprendi com o cara, né, velho? É diferente, né? É um conhecimento que todos os dias a gente vem aprendendo, né? Um pouquinho. Eu acho que o recado assim pro produtor, pra produtora aí, é que assim, não tem nada miraculoso, vamos falar assim, para ser feito, né? A gente precisa olhar para a base de tudo que é o solo, né? Então você entender que esse é o ambiente que de fato você vai promover ali a sua agropecuária, o seu sistema produtivo e dele obter os resultados, né? Uhum. Então, a agricultura, o agricultor, ele já é nato, né? Ele já nasceu na terra, então ele sabe ele já sabe se vai chover, se não vai chover, né? As condições de plantio, condições de colheita, então é o dia a dia dele, né? Então, eu acho que o que o técnico, o agrônomo, nós aqui, enquanto, né, disseminadores de informação, a gente precisa transmitir para o nosso agricultor e agricultora, é que tudo evolui, né? A mesma coisa, o conteúdo científico que é produzido aí nas universidades, nas entidades, né? Então tudo isso evolui. Muitas vezes o que era uma verdade algum tempo atrás, por uma questão de evolução, que é natural, hoje a verdade é diferente, né? Significa que o que se fazia antes estava errado? Não, significa que as coisas estão evoluindo, né? A verdade estava adaptada para aquela época, para aquela realidade. Hoje a gente tem uma outra realidade. Graças a Deus que é assim, né? Então, quando a gente fala de construir um perfil de solo ou de promover, né, boas práticas de manejo, de modo que a gente consiga explorar melhor esse ambiente ou solo, né, a gente entra nessa linha, porque de maximização dos recursos, né? Porque demanda investimento. A gente sabe que tudo que você faz na agricultura demanda investimento e normalmente são investimentos significativos, né? E que precisa ser orientado por, lógico, base científica, né? Precisa ter uma orientação em cima da capacidade de investimento, né? Do produtor, da produtora, da propriedade. Também, às vezes, tem uma questão cultural envolvida, né? Mas o principal ponto é, quando eu tenho dados, quando eu tenho diagnóstico, quando eu entendo, né, esse ambiente ou perfil de solo, do ponto de vista da fertilidade, vamos falar assim, né, eu consigo começar a ter uma ideia, né, do que priorizar, né, de como obter melhores resultados fazendo coisas diferentes. Porque se for para fazer sempre as mesmas coisas, não tem necessidade de aprender novas coisas, né, de estar adotando novas tecnologias. Mas a gente sabe que todos os dias somos desafiados, né? Todos nós, pelo clima, pelas pragas, né? Pela própria questão da volatilidade no preço dos produtos que são produzidos, né? Pela volatilidade dos preços dos insumos. Então, todos os dias a gente precisa ser melhor. Todos os dias nós precisamos maximizar tudo aquilo que a gente faz. E na agricultura não é diferente, né? Então, o que a gente quer estimular, né,
com base no tema aqui proposto, né, é que a gente olhe cada vez mais para um bom diagnóstico químico, físico, biológico, né, e dentro de um sistema produtivo elencar aquilo que deve ser prioridade, né, que muitas vezes é o que está limitando a sua produtividade ou a sua rentabilidade, e começar a trabalhar em cima disso, né? E com certeza, né, as tecnologias vão se manifestar de forma positiva e exponencial à medida que você avança degrau a degrau, obviamente, né, superando essas limitações, né, seja na fertilidade química, seja numa questão de compactação de solo ou de repente uma praga ali que possa existir. Aqui eu estou falando praga no sentido amplo, né? Geral. Plantas daninhas, doenças e insetos, né? E aí a cada degrau que você avança, você se torna mais eficiente, né? Exato. Você maximiza os teus recursos. os seus recursos. Vamos pensar assim, Alexandre. Eu gosto de fazer bastante analogia, né, nessas conversas que a gente vem tendo aqui dentro do BelaCast. E quando a gente fala de maximização de recursos, a gente tem que pensar que o produtor rural, mais de 50% do custo de produção dele, ele joga no chão, cara. Né? Mais de, às vezes, dependendo da condição, às vezes até 60% do custo dele, ele enterra. Né? Literalmente. Literalmente ele enterra. Né? Então, quando a gente pensa se for avaliar realmente, onde que eu tenho que colocar o meu foco principal, né, para poder preparar uma boa safra? Eu tenho que olhar pro meu solo, né? Então, a gente sabe que a verdade que era feita há anos atrás era uma condição para a realidade que se existia, né? Era o que dava para ser feito na época, era o acesso à informação que se tinha. Hoje a gente tem um contexto muito mais informado, tem um contexto muito mais amplo, tem muito mais informação pesquisada, pautada, fundamentada para que você continue melhorando a qualidade do teu solo. Sim. Mas eu também não posso descartar, cara, que isso aí é bíblico. Jogar a semente em solo fértil. Está na Bíblia esse negócio. Bíblia. Então, você não vai querer jogar a semente em solo que não é fértil. Agora, como que eu faço para um solo se tornar fértil? Né? Ou que tipo de prioridades que eu venho construindo, que eu venho colocando, que tipo de estrutura que eu venho construindo, né? Como que eu venho cuidando do meu solo. A gente vem sempre se pautando aí em situações de plantio direto, em conservação de solo, em construção de perfil de solo. E lógico, eu preciso trazer para o produtor rural essas ferramentas que a Bela Agrícola vem fornecendo para ele, para que ele consiga se beneficiar dessa forma também, né? A gente tem aqui um caminho técnico feito aqui para que o produtor possa estar passando, né, Alexandre? Perfeito. Mas seria legal da gente contextualizar um pouquinho do trabalho que a Bela Agrícola vem fazendo ali, através do CPS, através dessa maximização de recursos, e isso de forma evidente, mostrando para o produtor como que ele pode estar fazendo para produzir mais, né? Perfeito, Renan. E assim, né, os recursos estão aí, né? Nós temos recursos como o próprio solo, né? A água, né? Infelizmente nós temos sido afetados por estiagens prolongadas muitas vezes, ou chuvas excessivas, né? Muitas vezes somos afetados por amplitudes térmicas que vem batendo recordes históricos e a gente fica suscetível a isso, né? Então esse ambiente, o solo, ele vai ser o promotor, né, da mitigação desses riscos. Nós não vamos controlar o clima, né, efetivamente, mas a gente pode amenizar. Nós podemos mitigar alguns efeitos do clima, né? E a base é o solo, né? Existem tecnologias complementares, claro que existe, né? Mas o produtor precisa, e a gente pode auxiliá-lo, e o programa CPS da Bela Agrícola tem esse propósito, né, de auxiliá-lo a, primeiro, entender esse ambiente, né, fazer um bom diagnóstico, né, análise de solo estratificada em camadas mais profundas, né, entender a estrutura desse solo, né, entender a biologia desse solo e promover então um ambiente propício ao aprofundamento do sistema radicular. Esse aprofundamento do sistema radicular das culturas de interesse, por si só, já vai superar um cenário difícil, cara, de clima adverso. Supera muita coisa. E aí que está o segredo no negócio, né? Então, quando a gente fala de adversidade climática, você concorda comigo que se a irrigação fosse a solução para tudo, né? Não estou falando que a irrigação não seja uma solução. Que não é uma vantagem, que não seria uma vantagem, né? Exatamente. Mas é sabido que as produtividades de soja, né, dos recordistas de produtividade,
grande maioria deles é obtido em áreas de sequeiro, onde não houveram irrigação, né? Então, isso é a prova de que não existe solução, é uma bala de prata, não existe uma solução única, uma única ferramenta para resolver um problema que é tão complexo, né? Então, o que existe? Existe um conjunto de manejo, né? Onde eu tenho o solo mais saudável, tendo um solo mais saudável, vou ter uma planta mais saudável e capaz de superar, né, situações adversas. E no final eu tenho um produto de melhor qualidade, né? E aí tem os nossos parceiros, né, como a Master Agro, que vem trazendo soluções, assim como tantos outros parceiros, mas nesse sentido, de cada vez promover uma planta mais saudável e que produz um produto de melhor qualidade, superando essas adversidades que a gente vem enfrentando todos os anos. Com certeza. Quando a gente tem essa maximização de recursos, né, Alexandre, principalmente quando a gente enterra esse recurso, né, em um solo preparado, né, consequentemente, a planta ela vai ser mais saudável, né, ela vai ter um rendimento maior, só que sempre será possível a gente aumentar a performance dessa planta também, né, via folha, através de um bom manejo, através de boas escolhas de produto, né, através de antecipação. Então, são situações que podem ser, que a gente precisa se atentar para não perder time e que a gente precisa estar sempre atento com uma análise de solo, com uma análise de folha, né? Então, a base, ela tem que ser feita, né? Só que a parte de cima, ela também promove muito rendimento quando você faz boas escolhas também através daquilo que daquilo que a tua planta está solicitando naquele momento, né? Ou de acordo com a condição específica do momento, né? E nada mais justo para o Márcio poder comentar um pouquinho para nós como que a Master Agro está conseguindo levar para o produtor essas possibilidades de alta performance em soja, em milho, para as culturas da Bela Agrícola aí, né? Através dos produtos da Master Agro. Sim, com certeza. Na verdade, depois que nós definimos aí o potencial produtivo teórico das culturas do campo, que passa consideravelmente pela construção do perfil de solo, a Master Agro ela vem investindo em tecnologia e inovação, principalmente com o uso de bioestimulantes. Legal. Que são ferramentas que vão ajudar as culturas a explorarem os recursos que estão disponíveis no solo. E consideravelmente isso passa pela CPS da Bela Agrícola. Então hoje nós temos aí ferramentas que vão ajudar as plantas a explorar os recursos que estão disponíveis no solo. E hoje nós temos dentro do portfólio da empresa os bioestimulantes. É importante a gente contextualizar o que são os bioestimulantes e como eles funcionam. Para ficar claro para o produtor que está assistindo, para o produtor que está assistindo nosso episódio aqui hoje. Exatamente. Na verdade, tem uma definição muito simples dentro da empresa, que eu acho que ajuda bastante nesse entendimento. Então, a gente define como bioestimulante, no caso da Master Agro, soluções que contêm substâncias naturais que ajudam as plantas a completar os seus processos produtivos. Legal. Então são ferramentas que ajudam no crescimento do sistema radicular, no desenvolvimento vegetativo, nos processos de floração e pegamento dos frutos, além de contribuir com o enchimento dos frutos e dos grãos. Como nós temos potencial genético das plantas e nós conseguimos interferir no ambiente de produção através da construção do perfil de solo, o bioestimulante vai ser uma ferramenta que vai participar como ajuste fino do processo produtivo. Então a gente consegue fazer aquela planta explorar melhor os recursos que estão disponíveis no solo. Legal. Vamos pensar assim, eu tenho a minha lavoura, eu quero maximizar o uso dos meus recursos. Comecei pelo trabalho com o CPS da Bela Agrícola. O Alexandre está lá me ajudando a fazer toda a parte da construção do meu perfil de solo. Não é um negócio que vai ser do dia para a noite, então vai ser um trabalho que vai levar anos para poder tá fazendo, mas estou lá há anos já fazendo esse trabalho. Meu perfil está sendo bem construído. No ponto de vista, talvez teu, Márcio, ou do Alexandre, quais são as ferramentas que o produtor rural precisa utilizar, não somente a título de produto, mas quais as ferramentas básicas de aferição que o produtor rural precisa utilizar para tomar partida e tomar base para a tomada de decisão dele? Então, no ponto de vista de vocês, quais são as informações que são
altamente relevantes para o produtor rural tomar uma decisão a respeito de uso de produtos ou de recursos que ele vai estar utilizando dentro da lavoura. Posso começar? Pode. Por favor. Acredito assim, o objetivo é produzir grãos. Show. Né? Porém, a lógica da planta, pensando, para não entrar aqui na questão do metabolismo e da fisiologia, para a planta, se ela deixar ali alguns descendentes para perpetuar a sua espécie, já é suficiente. Porque para ela produzir grãos é gasto de energia. Sim. Concorda? Então, assim, primeira coisa que a gente precisa entender, né, do ponto de vista técnico, é que a planta, para ela não interessa produzir muito, né? É que o melhoramento genético, né, a seleção, né, que o homem promove dos materiais, dos cultivares, né, dos híbridos, é na direção de que cada vez a planta mais produtiva, né, cada vez ela ter maior capacidade de entregar grãos, que é o que nos interessa para a sociedade, interessa para a humanidade, né? A questão é que eu não posso abrir mão da qualidade disso, eu não, como investidor. Estou pensando do lado do produtor, como investidor. O meu interesse é o quê? Produzir um produto com o menor custo possível e com o máximo de produção possível, né? Mas a lógica da planta não é bem essa, entende? Então, o que a gente tenta fazer do lado de cá, né, Márcio? Vai contribuindo se eu falar alguma bobagem aqui. Mas o que a gente tenta fazer enquanto técnico e agrônomo, e pelo conhecimento atual, né, que nós temos acesso? A gente tem que preparar, né, o melhor cenário para essa planta, né? Então, é de interesse dessa planta produzir, sei lá, vou dar um chute aqui, né? Você comentou 200, 300 sacos, né? Por alqueiro? Não. A planta ela quer só perpetuar a sua espécie. Mas aí a gente vai lá, né? Pega a melhor genética. E quando eu falo a melhor, não é a que mais produz, é a genética mais adaptada para a sua realidade. Exato. Que nem sempre a genética ela é igual em todos os ambientes. O produtor tem essa cultura, né? Ele olha a tal variedade, uma determinada situação e vou escolher aquela porque disseram para mim que ela é mais produtiva. Exato. Né? Então cada genética tem as suas características a serem exploradas, né? Então cada ambiente é uma genética. Mas eu vou lá e escolho a melhor genética, a mais adaptada, que tem a tendência de me entregar maior produtividade. Eu vou lá, preparo essa semente, inoculo, né, para ter uma boa fixação biológica de nitrogênio, pensando em soja, calibro a minha adubação, né, faço todo o manejo de planta daninha e tal, e planto. Tá. A partir do momento que você planta, né, a planta germina e dali para frente, meu amigo, ela só perde produtividade. Por quê? Porque a produtividade, ou né, o quanto que ela vai produzir, já está definido nas suas características genéticas. Ok? A partir do momento que você lançou a semente no solo, você enterrou, ela só responde ao ambiente. Positivamente ou negativamente, né? Então, qual que é a nossa missão? Tentar criar um ambiente mais propício, mais favorável para que ela produza, certo? E essa talvez deva ser a principal reflexão do produtor e da produtora. Por quê? Porque se eu tenho presença de planta daninha, se eu tenho presença de pragas, eu já tenho ali fatores que influenciam, né, diretamente de redução na minha de produtividade. Se eu tenho patógenos de solo, né, fungos que sobrevivem no solo e causam doenças, vai dificultar se eu também. tenho nematóide, se eu não tenho um equilíbrio nutricional, né, se eu não tenho um ambiente propício para um desenvolvimento radicular, eu já tenho uma situação estressante para a planta, ok? Então ela já não vai me entregar o potencial genético que está definido na sua genética. E aliado a isso, se eu não tenho um bom programa de fungicida para controle de doenças, se eu não tenho um bom acompanhamento nutricional dessa planta, que é definido na própria adubação e nas interferências que nós fazemos via nutrição foliar, né? Então um bom fornecimento dos micronutrientes e dos macronutrientes, né? Seja via solo, seja via folha, né? E no final, a planta ela só perde potencial produtivo, é isso que eu quero dizer. Então, por mais que a gente faça tudo certinho, ainda assim nós vamos perdendo potencial, porque tem um fator que é muito complicado de a gente controlar, que é o clima. Isso você não né? controla.
Pois é, mas com as tecnologias atuais, com o conhecimento atual, com os produtos que vêm se mostrando complementares nessa questão de diminuir os prejuízos causados pelo clima, a gente tem tido grandes avanços, né? Então, sim, a gente pode diminuir os efeitos danosos de climas adversos, né? A gente consegue, mas é importante frisar que isso não é uma coisa da noite para o dia. Exato. Né? Você tem que ter uma planta saudável. E para ter uma planta saudável, você tem que ter um solo saudável. Preparado. Né? Então, CPS. Vou vender meu peixe aqui, né? Tá O nosso certo. peixe. Tem que vender o CPS. Tem que vender o CPS. Então, o CPS é um grande mitigador de risco, na minha opinião. Né? E além de ser um mitigador de risco, garante uma planta com potencial maior de produção. Né? Eu associo ainda, Alexandre, o CPS. Não sei se algum de vocês já leu um livro chamado Hábitos Atômicos. Vocês já ouviram falar desse livro e tudo? É um livro que eu levo para a vida, não somente no contexto persona, né, pessoa, mas para qualquer área. Eu falo que qualquer área da vida você pode aplicar hábitos atômicos e tudo, ele vai servir praticamente para 100%. Né? Que ele se pauta em três processos: identidade, comportamento e resultado. Né? Identidade é aquilo que você sabe o que você quer. Então você tem essa identidade. Resultado é quando você chega no objetivo ao qual você já tinha nessa identificação, nessa identidade. Só que o que limita a você chegar nesse resultado é o comportamento. Então isso você pode levar para a vida ou você pode utilizar até no contexto da agricultura. Sim. O resultado que a gente quer é garantido. Eu quero colher os meus 6.000 quilos por hectare de soja. É lindo você poder falar que você quer colher isso daí. É maravilhoso. Esse resultado, ele é garantido? É, Márcio? Não é. Alexandre? Essa indústria céu aberto é complicado então, garantir o isso. resultado, ele não é garantido. Então, o primeiro ponto, o resultado, ele não depende somente de mim. Na agricultura é a mesma coisa. O resultado não depende somente daquilo que eu estou fazendo. Ele depende de vários fatores. O que eu posso influenciar é o meu comportamento, que seria o quê? O que eu devo fazer para ter o máximo resultado ou para chegar o mais próximo do resultado devido. Então, eu tenho que pautar muito bem quais são as atividades que eu tenho que elencar para que eu possa chegar nesse resultado devido. Então, essas atividades é onde eu tenho controle. O resultado eu não posso garantir, mas eu posso influenciá-lo de forma positiva. Legal. Agora, se eu não tiver o comportamento adequado e simplesmente esperar as coisas acontecerem, aí sim você pode ter certeza que o resultado que você quer, ele não vai ser certeiro. E muito pelo contrário, você vai ficar muito distante daquilo que você queria atingir. Né? Boa reflexão. Quando você depende somente da sorte, né? Ou depende somente, assim, não vou fazer, não vou me comportar da maneira correta, não vou me preparar. Então eu digo que quanto mais você dá foco nas atividades e nesse comportamento, nas escolhas que você faz para obter o resultado, mais próximo do resultado você chega, porque ainda assim o resultado que você quer não é garantido. Mas deixa de fazer as atividades para você ver que tipo de resultado que você vai ter. Esse é um contexto que a gente pode levar tanto para a vida quanto para a agricultura. Sim, né? Uma boa reflexão. Então, quando eu estou falando, por exemplo, do CPS, eu vou estar utilizando a minha análise de solo, eu posso estar utilizando uma análise através de um penetrômetro, eu posso estar utilizando uma análise de extrato de saturação, uma análise biológica, uma metagenômica, eu posso estar fazendo várias análises ali. Só que é lógico, isso não vem do nada. Né? Não é, eu não preciso fazer, por exemplo, tudo de uma vez. Então, o solo ele vai responder através de processo. Né? Ele leva tempo para poder processar tudo isso. E assim acontece também quando a gente está falando de parte aérea. Né? Lógico, quando a gente está falando da planta, ela tem um período específico para poder para ter essa resposta, né? Só que eu também preciso estar colocando o dedo no ponto certo, que é onde a gente chega no time de aplicação, né? Exatamente. Então, como que o produtor, Márcio, o Alexandre comentou, no caso solo, eu tenho que cuidar do peixe do Alexandre, no caso, que é o CPS. Eu tenho que cuidar da minha construção de perfil de solo. Mas, quando eu estou falando de parte aérea, quais são os times que, na sua opinião, fazem total diferença para que o produtor possa chegar mais próximo desse resultado? Perfeito. Na verdade, nós temos hoje um posicionamento muito claro das nossas soluções, dos produtos da Master Agro, porque na verdade tudo isso passou por embasamento científico. Então, para a gente descobrir o momento de aplicação,
onde eu preciso fornecer aqueles ativos de baixa concentração para expressar potencial produtivo, passou por esse processo de validação. Ótimo. E esse é um fator de produção que é controlável pelo produtor, momento de aplicação. Embora muitas vezes na fazenda existe a otimização operacional, que é uma dificuldade que ele passa, né? Justamente, quando você fala de bioestimulante, de indução de resistência, é importante você acertar o momento de aplicação, que é o timing. Hoje nós enxergamos com bioestimulante que existem aí pelo menos 4 momentos que são cruciais na soja. Então, produtor rural, presta atenção agora nos times que o Márcio vai comentar agora. Exatamente. O primeiro deles é na semente. Ou seja, embora os recursos do solo sejam fundamentais para um bom estabelecimento de uma planta, principalmente estande, crescimento radicular, nodulação, nós temos hoje bioestimulante que ajuda nesses processos fisiológicos, principalmente arquitetura de raiz, estande, e esse é um fator que tem uma correlação direta com a produtividade. E o momento de aplicação aí que seria na semente. Show. Então esse é o primeiro ponto, semente. Primeiro ponto, semente. O segundo momento que nós enxergamos que é crucial envolve a arquitetura de plantas. E no caso da soja, nós descobrimos que o momento ideal para você influenciar a arquitetura de plantas é entre V4 e V6, que é o momento que coincide com a aplicação do glifosato ou de um outro herbicida pós-emergente. Então, semente, V4, semente, V4, V6. V4, V6 Beleza. É um momento aí importante para a gente influenciar a arquitetura de planta, para expressar potencial produtivo. A gente consegue nessa fase influenciar a caixa produtiva da soja para gerar estruturas que darão reflexo na produtividade. Depois, um terceiro momento seria o início do florescimento. Essa é uma fase crítica das plantas de interesse comercial, principalmente quando ela passa por estresse climático. Então, hoje nós temos ferramentas que vai ajudar os processos de pegamento floral, assim como ferramentas que ajudam a planta a suportar a condição adversa, baixas e altas temperaturas, excesso ou falta de luz. Então seria um terceiro momento importante, semente, V4, V6, V4, V6, o início do florescimento. Exato. E para fechar, o enchimento de grãos. Ok. Que também nós temos aí condição de ajudar essa planta a transportar todo o açúcar que ela gerou durante a fase reprodutiva e enviá-lo para os grãos. Uma vez que o PMS, peso de 1000 sementes ou peso de 1000 grãos, é um componente de produção que interfere diretamente na produtividade. Com certeza. A gente tem toda essa situação da parte operacional do produtor que acaba ficando comprometido em situações de chuva, às vezes para poder acertar o time de aplicação, né? Mas é aquela coisa, a gente traz o saudoso Dirceu Gassi, né? Quando ele fala assim, a base para que você possa colher mais é um negocinho chamado capricho. Né? Justamente. Então, eu tenho o time específico para poder atingir? Tenho. Eu tenho um time específico onde eu consiga talvez expressar maior potencial produtivo da minha lavoura, tanto soja quanto milho, né? Então, eu tenho esse time. Mas não adianta nada eu acertar o time se eu não estiver cuidando da planta daninha, se eu não estou cuidando do meu perfil de solo, se eu não estou cuidando dos insetos, se eu não estou cuidando das doenças, se eu não estou fazendo um manejo bem contextualizado. Então, como o próprio Alexandre contextualizou, não existe a bala de prata, né? Eu tenho um conjunto de manejo. Um conjunto de manejo que influencia no meu potencial, que eu classificaria aí como as atividades pertinentes para poder atingir esse resultado. Esses são os fatores que o Alexandre comentou, que envolve o manejo fitossanitário, pragas, doenças, plantas daninhas e até mesmo o estresse ambiental. Nós chamamos de fatores que reduzem o potencial produtivo das plantas. Legal. Então, na verdade, lá no início, quando a gente escolhe a cultivar, a época de semeadura, capricha na plantabilidade, estruturação de solo que vem ao encontro do CPS, nutrição de plantas, bioestimulação e depois o manejo fitossanitário, todo esse conjunto ele é controlável pelo produtor. Exato. Ou seja, ele vai escolher a semente,
em função do ambiente de produção. Exato. Ele consegue ser mais criterioso na semeadura, na plantabilidade. Ele consegue fazer um bom manejo fitossanitário. Então esses fatores, eles serão importantes para que o resultado esperado seja o melhor possível. Exato. Eu posso não garantir o resultado, mas eu posso influenciar ele positivamente. Exatamente. E isso passa indubitavelmente pelo conhecimento que a Bela Agrícola, em parceria conosco, oferece. Nosso objetivo é oferecer serviço através do conhecimento, passa por planejamento. Legal. Nós temos que fazer esse planejamento aí dessas épocas de aplicação. E por último, que eu considero relevante, o manejo adequado. Com certeza, se nós conseguirmos implementarmos esse projeto, passando pelo CPS, ele vai conseguir um melhor retorno sobre o investimento. Legal, show de bola. Mais algum comentário, Alexandre? Eu estou vendo assim, a gente contextualizou bastante coisa, parte de solo, parte aérea, a construção do perfil de solo leva muito mais tempo, a parte aérea você tem que estar cuidando o tempo todo, né? Digamos, durante cada safra. Por exemplo, se eu for falar de uma indução de resistência, ela é como uma vacina. Então, toda a safra eu preciso estar fazendo, diferente do solo, que eu tenho que investir o tempo todo, né? De forma frequente, pensando que esse resultado possa ser cumulativo, né? Quando eu estou falando de uma safra que começa em setembro e finaliza em janeiro, fevereiro, então eu preciso estar investindo fortemente para que ela possa estar obtendo um resultado. Qual o outro contexto mais que está faltando, Alexandre, para a gente poder maximizar os nossos recursos para obter uma melhor produtividade? Eu acho que tudo que foi dito aqui, se a gente fizer um resumo, basicamente é uma leitura de como que seria um manejo excepcional. Uma safra ideal, né? Uma safra, manejo excepcional aí. A gente falou bastante em produtividade aqui, talvez é bom, né, dar mais clareza aí para o produtor, produtora. Então, quando a gente fala aqui de componentes da produtividade, a gente está falando em garantir, né, 5 principais componentes, que é, primeiro, o número de plantas por área, né? Então isso vai garantir uma população, né, uma unidade produtiva lá, cada planta é uma unidade produtiva. Pensando em soja, né? Número de plantas por área, número de nós por planta, né? Isso vai definir os pontos de frutificação, número de flores, número de vagens por nó, número de grãos por vagem e o peso de grãos, né, que foi comentado pelo Márcio, PMS ou PMG. Então esses 5 são os componentes da produtividade, né, é o que vai definir o seu potencial. E tudo que foi falado aqui é para que a planta encontre um ambiente favorável para que expresse o máximo desses 5 componentes da produtividade, né? Então está aqui nos 4 times de aplicação que o Márcio comentou. Semente, né? O primeiro fator que define, né, o primeiro componente, que é o número de planta por área. Então eu ter uma semente, né, sadia, bem enraizada, que é a raiz, ela vai formar alicerce e boca para absorver água e nutrientes, né? Número de pontos de frutificação, que é o número de nós, que é o time aqui do V4 ao V6, que é a fase que a planta está focando em fazer estruturas reprodutivas, que é o número de nós, flor e vagem, né? Então ela construiu um sistema radicular robusto e ela passa a dar foco e gastar energia em construir pontos de frutificação. Número de vagens, e aqui é importante salientar que cada flor, cada vagem que você reter na planta vai fazer a diferença no final, né? Existe um ditado aí entre os produtores, entre nosso ambiente, né? Que a cachopinha da soja é uma Hilux, né? Então, se você segurar a cachopinha, aquela cachopinha da soja é uma Hilux nova, né? Capacidade de troca da caminhoneta. Você gosta, né, Alexandre? Agora é Dodge Ram, não é Hilux, mas enfim, né? Vamos lá. Então, só para fechar o raciocínio, né? Então, tem essa questão da definição de número de vagens e depois número de grãos, que daí passa pelo pegamento de flores, né? E o Márcio contou aqui.
e o peso de grãos. E a gente tem sido muito desafiado nessa questão do peso de grãos, porque a planta ela precisa estar metabolicamente ativa, precisa estar numa situação muito favorável de transpiração, né? Porque ela regula todos os processos metabólicos e regula também a questão do estresse, né? E é uma fase de muito estresse para a planta, porque a gente obrigou a coitadinha lá a segurar o máximo de vagem de grãos, né? Então ela precisa encher todas essas bocas aí. Cada grão é uma boca, né? Um filho lá. Então o que a gente precisa? A gente precisa entender que ela precisa ter condições favoráveis, né? Então a doença vai atrapalhar, qualquer situação de temperatura, né, vai atrapalhar, né? Uma estiagem nessa fase vai atrapalhar. Então na definição do peso, uma fase extremamente crítica para a planta. Então não adianta achar que quando eu chegar nesses momentos críticos que definem o seu potencial produtivo, que são esses momentos que a gente citou, achar que chegando nesse momento você vai resolver o problema. Não, é uma sequência de manejos que você tem de decisões que você toma de forma antecipada, né, que foi dito por você a questão do capricho, né, que o Dirceu Gassen reforça, que, por exemplo, o sucesso do milho safrinha, que vai ser a próxima safra que nós vamos plantar, ele começa agora. Exato. Né? Então, quem produziu muita soja tem uma grande chance de ter sucesso de produzir muito milho. Com certeza. Né? Então, investir na soja agora não é perdido. Né? Porque se você produz muita soja, você deixa uma condição mais favorável para produzir muito milho. Ainda mais se você cuidou do perfil de solo. Né? Exato. E quando você plantar o milho safrinha, se você cuidar do milho, investir no milho, pode-se dizer que você também vai ter resultado melhor na soja. Com então, certeza. Tudo é uma consequência de melhorias. Então, a gente evolui, né, com conhecimento, planejamento e manejo adequado. E eu chamo de execução. Legal. Planejamento. Ótimo. Substituir aqui por execução. Conhecimento, planejamento e execução. Disciplina, pessoal. A gente precisa olhar para isso. Para você ter uma execução perfeita, a gente precisa olhar para a disciplina. Né? O que é a disciplina, no meu entendimento, tá? É fazer as coisas mesmo quando contra a vontade. Se você definiu, faça. Né? Muitas vezes a gente abre mão, né? Por alguma insegurança ali. Cara, planejou, é o que precisa, né? Tem um diagnóstico, tem os indicadores, executa. E Legal. Disciplina. Respeite o time de aplicação. Né? Não abra mão da tecnologia. Porque Excelente. Quando tudo é favorável... É lindo, né? Tudo vai bem. Mas quando vem a adversidade, é aí que a gente começa a ver quem está planejando, quem está executando e quem está tendo disciplina. O resultado vem. E a Bela Agrícola está aqui para poder garantir para o produtor rural Estamos aqui, todo esse suporte para que ele consiga estar fazendo aquilo que ele planejou, né, para poder executar esse planejamento e a transferir conhecimento para o produtor rural para que ele possa obter mais resultados. Exato. E a decisão é do produtor sempre. Nós estamos ali para auxiliá-lo. Né? A decisão é do produtor. Né? Então, a produtividade a qualquer custo, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo sim, que a tecnologia evoluiu, o conhecimento evoluiu e nós estamos aqui à disposição para auxiliá-lo. Legal. Hoje, na verdade, eu acho que também é um ponto que vem ao encontro do CPS, não é, Alexandre? Que hoje é muito fácil, é mais fácil a gente organizar essas informações do sistema produtivo. Por exemplo, a Bela Agrícola tem uma ferramenta... Isso. Bem lembrado, Márcio. Que ela incorpora essas informações e facilita a vida do produtor. Qual que é a ferramenta? Isso. Hoje o Márcio tocou num ponto importante que era uma dificuldade, né? Hoje não é mais de organizar as informações, né? Então, dentro do programa CPS da Bela Agrícola, a gente consegue absorver uma grande quantidade de informação, né? A plataforma que a gente utiliza, ela tem uma capacidade de analisar uma grande quantidade de dados, né? Legal. E assim, não complica a vida do produtor, pelo contrário, simplifica a vida do nosso consultor lá na ponta, né? Já consegue ter um diagnóstico mais assertivo, né? Informações compiladas, talvez aí, estratificadas. Estratificadas. Então, o que eu quero dizer aqui, uma linguagem bem simples para quem está nos assistindo. Vocês terão condições de tomar decisões mais assertivas, né? Então, teremos dentro do CPS condições de tomar melhores decisões e decisões mais assertivas, né? Bem legal. Isso é uma certeza?
é como você disse, né? Depende de comportamento. Então, nós dependemos da Bela Agrícola trazer essa estrutura, do nosso consultor adquirir o conhecimento necessário para fazer uma execução e uma utilização dessa plataforma de maneira correta, instruir o nosso agricultor, né, para auxiliá-lo nessas tomadas de decisões, né? E tudo é uma experiência. Você tendo experiências assertivas, você vai adquirindo conhecimento. A cada passo que você dá e tendo uma experiência assertiva, você vai adquirindo experiência, né? Então aqui não tem certo ou errado, né? Não vamos se cobrar nesse sentido. Aqui tem o quê? Decisões pautadas em dados, né, em indicadores. Eu acho que isso que é importante. Dentro do CPS, basicamente, é isso. Show de bola. Pessoal, agradeço mais uma vez, né, a presença de vocês aqui. Eu acho que deu para poder contextualizar muita coisa de como que a gente pode maximizar os nossos recursos para obter melhores produtividades, né? Márcio, gostaria de uma palavra final para a gente poder encerrar com chave de ouro, né? Essa nossa conversa e papo gostoso que a gente teve aqui, para o nosso produtor rural poder ficar com essa mensagem final cravada na cabeça e lembrar de tudo aquilo que a gente comentou. Com certeza. Bom, eu tenho certeza, né, de que essas informações vão ajudá-lo no dia a dia. Nós sempre estaremos à disposição e ao lado do nosso produtor. Deixar um convite aberto, né, aqueles que não passaram pelo Bela Safra, se passarem por aqui, passar no estande da Master Agro. Nós temos aí uma novidade, um lançamento, que é o Master Pro. Vou deixar aqui no ar informações sobre o produto. Eu acho importante a gente conversar pessoalmente e, na verdade, se nós conseguirmos colocar em prática essas informações que foram compartilhadas, pelo menos 60%, 70% dessas informações, eu tenho certeza que nós vamos conseguir produzir mais e melhor e com maior retorno sobre o investimento. Agradecer também ao produtor pela confiança. Nós sabemos aí os desafios do dia a dia, mas o nosso objetivo é atuar como facilitador, levando informação embasada, conhecimento, planejamento e o melhor manejo para a expressão do potencial produtivo. Show de bola. Obrigado, Márcio. Alexandre, satisfação de novo te receber aqui, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com o nosso colega, nosso parceiro aqui, o Márcio Valderrama, e apenas agradecer a confiança aqui ao produtor, né? Por acreditarem nas parcerias, acreditarem aqui nas tecnologias, tudo aquilo que a Bela Agrícola traz, né? É com muita responsabilidade, né? É com muita dedicação e a gente tem convicção naquilo que nós estamos trazendo aqui. Legal. Acho que esse é o recado. Excelente. Obrigado pela presença, pessoal, mais uma vez. Produtor que ficou até agora, não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta com mais informação pertinente para o seu negócio. Bela Safra 2025, minha casa é o campo.